Eu Oi, tô, entrou. Obrigada, tudo querida. bom? Deixa eu ajeitar aqui. Tudo bem, Tudo bem? querida? Muito obrigada aí por ter aceitado o convite da Pronobis Ah, para estar aqui. eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Muito bom poder falar desse livro, né? Muito lindo, viu? Amei, amei. Muito obrigada. Então, galera, bom, já que já deu tempo aí, né, de uma quantidade boa de gente já entrar para da nossa live, vou deixar a Nathalie então se apresentar aí, falar um pouquinho sobre você, Nathalie, para a galera. Tá bom. Sou a Nathalie Campos, né? Moro em São Paulo. Sirvo na igreja presbiteriana Parque das Nações em Santo André. Meu marido é pastor lá, é um dos pastores. Nós estamos casados já há 22 anos e temos 3 filhos. E tem sido um prazer servir ao Senhor na igreja, né, na igreja local, principalmente, que eu acho que tem que ser onde o nosso esforço tem que estar mais assim intenso, né? E também em casa com os meus filhos, cuidando, servindo minha família, meu marido, né? Nos últimos anos aí o Senhor tem me dado a oportunidade de trabalhar com mulheres de uma maneira que eu não esperava, assim, né? E graças a Deus isso tem crescido na minha vida e tem me feito crescer também. Então, quando a gente recebe um material desse em mãos, assim, é tão abençoador porque a gente tem condições de ficar mais preparada, né, para poder servir a Igreja de Cristo melhor. E de muitas formas, quando a gente lê o material de aconselhamento, o Senhor fala conosco, né? É incrível. Não sei se você também tem essa sensação de que você é aconselhada pela autora, Com certeza. né? Então, tem sido uma grande bênção poder crescer, aprender e ver como nós temos tido cada vez mais editoras traduzindo bons materiais para o português, que isso é uma riqueza também, algo que a gente não tinha até pouco tempo atrás, né? E então é isso. O Senhor tem me dado então a oportunidade de trabalhar e de escrever, especialmente né, na internet, Instagram, e também de falar em algumas conferências, alguns congressos que eu tenho participado aí por esse Brasil afora, e tem sido um prazer conhecer várias mulheres aí, tá até vendo aqui o nome de algumas, e é muito bom quando a gente consegue ler o nome e depois identificar o Ah, rostinho que a gente conhece, né, pessoalmente. É muito gostoso. muito bom. Obrigada, querida. Bom, então vamos lá, vamos começar a falar aqui propriamente do livro. Então, o livro aqui, gente, é Mulheres, Conselhos Bíblicos e Sabedoria Prática para as Batalhas da Vida. Então, eu vou começar, então, Nathalie, dando uma ideia geral aqui do livro, mostrando para a galera um pouquinho do livro, e depois a gente parte para as perguntas, tá bom? Tá joia, vai lá. O objetivo do livro, segundo a própria autora, que é doutora em teologia, ela queria oferecer um equilíbrio saudável entre o aconselhamento bíblico e a prática clínica, né? Então, ir um pouquinho além ali do aconselhamento bíblico, como se dá, né? E o livro ela dividiu em 2 partes, tá? Ela chamou de sessão 1 e sessão 2. A sessão 1 ela tem 6 capítulos e a sessão 2 ela vai do capítulo 7 até o capítulo 19. E nessa sessão, ela busca dar uma ideia geral do que é o aconselhamento. Então, ela começa primeiro, como livro sobre mulheres, falando sobre mulheres como criação do Senhor, né? Que Deus criou tudo perfeito, né? E nos criou para a sua glória. Então, ela traz ali um capítulo inteiro sobre mulheres como criatura única naquilo que Deus a fez, né? Com essa singularidade feminina. E aí no capítulo 2 ela vem trazendo a queda, né? Que nós somos mulheres, mas que nós somos mulheres que enquanto estamos aqui nessa parte da nossa existência, estamos sofrendo os efeitos do pecado, né? Somos pecadores, nos relacionamos com outras mulheres que também são pecadoras e isso nos afeta nossos relacionamentos, afeta o mundo onde nós estamos inseridos. No capítulo 3 ela vai falar sobre o contexto em que as mulheres estão inseridas, que isso também precisa ser levado em conta quando a gente fala de aconselhamento. A gente não pode ignorar que aquela mulher ela tem uma história, né? Que ela pode ter um casamento saudável ou não, que ela pode ter dificuldades financeiras ou não, que ela pode vir de uma família bem estruturada ou não, e que isso também precisa ser levado em consideração. Quem é essa mulher? Mulher como uma criatura que Deus fez, uma mulher como alguém que é afetado pelo pecado, e uma mulher que também tem aí a sua história, o seu contexto pessoal.
No capítulo 4, ela vai falar sobre a necessidade da palavra de Deus, né? Então, se nós temos toda essa situação, né, toda essa tensão que surgiu por conta do pecado, então nós precisamos de como recurso principal para todo e qualquer aconselhamento a palavra do nosso Senhor, né? Que o seu Santo Espírito esteja aí nos guiando para que todo aconselhamento, né, seja abençoado pelo próprio Deus. E que a voz de Deus fale mais alto do que essas outras vozes, né? Que essa voz da palavra do Senhor é a voz que tem que sempre prevalecer em todo e qualquer aconselhamento. No capítulo 5, ela vai explicar o que é o aconselhamento, então ela dá aí uma base, né? Ela trabalha muito com definições aqui no livro, ela sempre define aquilo que ela se propõe a explicar. Então, é bem completa assim, nesse sentido. E no capítulo 6, que é o último capítulo dessa primeira sessão, ela vai falar sobre as fases da vida da mulher, que eu particularmente gostei bastante, porque eu não sei você, Nathalie, mas a impressão que eu tive quando eu estava lendo é que eu esqueci, né, das fases que eu já passei. E às vezes a gente está aconselhando alguém, você pode estar aconselhando uma mulher mais jovem, e a gente, por já ter vivido aquela fase, já nem lembro mais direito, pode não dar tanta atenção para aquele dilema, porque não é mais algo que a gente está vivendo. Né? Então, às vezes, é mais fácil a gente ter empatia por alguém que está vivendo as mesmas dores que a gente. Então, quando ela traz a mulher, todas as fases da vida da mulher, ela me fez relembrar, né, dilemas que eu já vivenciei e me fez refletir também sobre aqueles dilemas que eu provavelmente ainda vou passar e conseguir levar isso mais em consideração, ter mais empatia. E assim foi um capítulo que eu achei bem interessante. E aí, depois que ela faz todo esse ensinamento, né, sobre aconselhamento, sobre mulheres, dá toda essa base, ela vai para a seção 2, né, que são os temas. E eu vou ler aqui agora pra gente os temas. E ela apresenta todos esses temas da mesma maneira, tá, gente? Ela começa com uma narrativa, ela começa contando em cada capítulo desses, ela faz uma pequena narrativa, uma historinha, né? Fulaninha estava brigando com seu marido, estava mal, e aí ficou deprimida. Mas eu óbvio, aqui não tô com a qualidade da escritora, tá, gente? Só pra vocês entenderem a ideia. Então, vamos supor, um capítulo sobre depressão. Ela conta essa historinha, vem a definição. O que é depressão? Depois ela traz a perspectiva bíblica. Depois, como ajudar essa mulher que está vivendo esse problema. Depois ela deixa lições de casa. E, por fim, uma conclusão. Então, essa estrutura que eu descrevi aqui para vocês agora, ela faz isso com os seguintes temas. Lerei aqui para gente. Depressão, medo e ansiedade, luto, transtornos alimentares, atração por pessoas do mesmo sexo e disforia de gênero, suicídio e automutilação, vício e pornografia, solteirice, trauma e abuso, abuso e violência doméstica, infidelidade conjugal, infertilidade e aborto espontâneo, lutas parentais, doenças físicas, dor crônica e tratamentos médicos. Ou seja, acho que muito provavelmente todo mundo aqui que ouviu essa lista aqui que eu falei agora provavelmente se encontrou em um ou mais, né? Porque se estamos nesse contexto de mulheres afetadas pela queda, é inevitável que teremos batalhas na nossa vida, né? Se a gente não se identificou em uma, duas ou mais, com certeza a gente pode pensar em alguma amiga nossa, alguma irmã querida que está passando aí ou por infertilidade, ou por depressão, ou tantas questões, né? E a autora ela também deixa claro que ela não consegue abarcar tudo, né? Que poderia envolver todos os dilemas, né? Mas que ela tentou escolher ali aqueles assuntos que ela via de forma repetida, né? No aconselhamento feminino e falar um pouquinho sobre cada um deles. Então é isso, esse é um resumo, uma breve demonstração aqui do que vocês vão encontrar nesse material, tá? E aí eu queria saber de você. A Nathalie, gente, para quem não sabe, ela escreveu o prefácio, que ficou maravilhoso. Já tinha escrito algum prefácio antes, Nathalie? Como foi essa experiência? Ela leu em inglês, gente. Eu acho maravilhoso em inglês, porque, olha, eu morei na Irlanda, eu não sei ler inglês. Maravilhoso. Eu li o livro em inglês, né? Tinha ele em inglês, eu li ele em inglês. É, é difícil, não é fácil, mas consegui. O que eu achei, que você falou do prefácio, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Quando o pastor Judicley pediu, eu falei, ai, será, né, que eu dou conta? Mas não foi o primeiro prefácio que eu fiz, não, já tinha feito
outros também. Então, é sempre uma bênção poder contribuir de alguma maneira, né? Especialmente com material tão rico assim. Falei antes, né? Esse livro é uma preciosidade. Eu acho que assim, todas as mulheres, né, precisam ter, comprar. Maridos aí invistam nisso para suas esposas. E como você falou, não é só para mulher, ele é mais voltado para o público feminino. E eu entendo, assim, que é mais fácil da gente, às vezes é mais fácil mulher tratar com mulher, porque a gente entende um pouco mais, às vezes, mas não é só assim que se dá um aconselhamento, né? Tem muitos pastores, homens, né, que lidam com aconselhadas e que lidam de uma maneira muito boa, de muito santa, muito bem feita. Então, não é só mulher que pode aconselhar mulher, não é isso que eu estou falando, mas é um excelente investimento, sim, para as nossas vidas, até para a gente identificar coisas na gente, no nosso coração, sabe? Então, A gente é útil, eu, abençoamos as outras também, né? é, exatamente. Então, esse livro ele é muito precioso, gostei muito dele por essa razão. Eu senti assim que a autora pegou na minha mão e me levou para um passeio para conversar e me explicar coisas sobre aconselhamento. E eu acho que isso é muito útil e foi muito gostoso, edificante de ler, né? Era uma conversa com ela. Ao mesmo tempo que parece ser um tema pesado, as pessoas têm medo, às vezes, de entrar em aconselhamento, de fazer aconselhamento, de ler coisas assim, porque falar, ai, falam muitos termos técnicos que eu não vou entender, eu não sirvo para isso, né? Mas eu acho que ele vem para desmistificar, porque é um livro bojudo, carnudo, mas ao mesmo tempo ele é fácil de ser entendido. Não é uma linguagem difícil, não são termos difíceis, são termos que a gente vê no nosso dia a dia. É uma linguagem tranquila de uma amiga sentada do outro lado da mesa, conversando com a gente, explicando algumas coisas e nos guiando, né? Assim como nós um dia poderemos fazer com outras pessoas também, com outras mulheres, com outras pessoas que precisam da nossa ajuda, né? Então, é muito bom, eu recomendo muito, né? Mostrar aqui de novo essa capinha linda aqui. É, esse livro, esse livro precioso. Qual foi a outra pergunta que você me fez? Já esqueci, já. Era essa sobre prefácio, né? A experiência de escrever o prefácio. Quais são as impressões do livro, né? Então você já disse aí que gostou bastante. E uma dúvida aqui. O aconselhamento, eu só devo me importar com isso se eu estiver servindo como de uma forma, um cargo formal na minha igreja, se eu sou um pastor que deve aconselhar, como é que é essa questão? Não, o aconselhamento ele tem que ser feito de todos os membros para todos os membros, de todos os crentes para todos os crentes, né? Ele pode ser feito. É claro que naturalmente nós vemos pessoas que são melhores preparadas, sabe? Você está na igreja e você vê que uma pessoa é sempre mais procurada para conversar e para aconselhar do que outras, porque o Senhor prepara melhor alguns do que outros, né? Assim como tem gente na igreja que toca maravilhosamente, que administra as coisas, tal, nem todo mundo faz de tudo. Mas o aconselhamento, sim, nós precisamos aprender coisas sobre aconselhamento para estarmos preparados para cuidar de outros. Eu estava numa igreja há uns anos atrás, e o presbítero daquela igreja falou assim, numa aula de escola dominical, era a igreja onde nós servimos, ele falou assim, você conhece de cor um versículo bíblico? Ele falou numa classe, assim, de escola dominical, e todo mundo, sim, claro, né, todo mundo conhece pelo menos um versículo bíblico. Ele falou, então, use esse um versículo bíblico para aconselhar outras pessoas. E eu fiquei assim, nossa, mas é só isso? Né? Eu lembro de ouvir, e é claro que não é só isso, mas o que ele quis dizer com isso? É a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece pelo menos um versículo bíblico de cor? Use isso para encorajar outras pessoas, para exortar outras pessoas, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Né? Então, eu acho que nós, como crentes, nós temos essa obrigação, sim, de cuidar uns dos outros, de exortar uns aos outros. E isso inclui o aconselhamento. Talvez você não tenha todas as técnicas, você nunca tenha feito nenhum tipo de curso, você nunca tenha feito nenhum tipo de estudo mais aprofundado sobre esse tema, mas você consegue aconselhar. Você consegue, à luz da palavra de Deus, ver o que é certo e o que é errado e conversar com a outra pessoa e falar, minha irmã, vem cá,
eu percebi que está acontecendo isso na sua vida, você gostaria de conversar sobre isso, você precisa de alguma ajuda, né? E hoje em dia as pessoas têm muito medo de serem intrusivas na vida das outras pessoas, de um lado, e do outro lado, as pessoas se armam quando alguém vem falar qualquer coisa, né? Então tem muito melindre de um lado e tem muito medo do outro. Nós não reagimos bem, via de regra, quando alguém vem nos exortar, e realmente não é uma coisa gostosa, né? Você ser exortada, ser disciplinada, pensa aí nos seus filhos, ninguém gosta de disciplina, né? Mas como é bom no final, quando o Senhor nos transforma, quando a gente muda a nossa rota, o nosso caminho, quando a gente entende algumas coisas à luz da palavra do Senhor e podemos então obedecê-lo, podemos ter uma vida transformada, ajudar outras pessoas a caminharem mais perto de Deus. Então, o aconselhamento, ele tem de ser feito vastamente na igreja. E se ele fosse feito com mais frequência, vastamente, como eu falei, nós acho que teríamos uma sobrecarga menor em cima dos pastores, em cima dos líderes da igreja, que ficam sempre esperando o outro ir, né? Ah, fulano tá passando por um problema, eu vou ligar pro pastor ir lá. Mas as pessoas não se veem como cuidadoras umas das outras também. Oi, ficou muda. Áveis, né? Não tem Responsável. sobre a dor ali do outro irmão, né? Isso. E como corpo, né? Se a gente cresce junto, se a gente cuida um do outro, a gente fica saudável junto, né? Você pensa, um dedinho machucado que vai inflamando, infeccionando e aquele pedaço vai apodrecendo, aquela infecção, ela vai entrar pro resto do corpo, eventualmente, né? Então, aquilo precisa ser tratado, precisa ser curado. Ah, é só um dedinho, tá bom, mas ele faz parte do corpo, a gente precisa cuidar. Então a gente precisa, sim, ter esse cuidado. Alguém falou aí, é preciso discrição e sigilo para gerar confiança. Com certeza, né? Isso faz parte do aconselhamento e talvez nem todo mundo esteja pronto para aconselhar de cara. Por quê? Se é uma pessoa que fala demais, talvez ela tenha boas intenções de ajudar o outro, mas ela não vai conseguir segurar na boca dela o que ela ouviu e o que ela viu, né? Então talvez seja uma pessoa que precise também ali de aconselhamento, de cuidado e tal. Mas eu acho que é importante, sim, nós nos aconselharmos É mutuamente, o nos exortarmos mutuamente. tem aqui, Colossenses 3,16. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então, palavra de Paulo e a Colossenses. Então, é muito verdade isso, né? E a gente precisa, de forma intencional, como acho que é um chamado, isso da intencionalidade fica muito forte no livro, né? De você buscar tanto aconselhar quanto ser aconselhado. E para isso a gente não pode viver uma vida isolada, né? A gente precisa estar vivendo uma vida em comunhão com os outros irmãos, né? Nós servimos a um Deus que é um Deus trino, que vive em perfeita harmonia ali entre as pessoas da Trindade, que espera que a gente também viva em relacionamento. Um Deus que nos criou para essa vida em comunidade, né? E é nessa comunhão que nós estaremos uns aos outros, estaremos uns aos outros. E nem sempre, como você falou, aconselhar, não é só porque eu tô afim, né? Tem que você olha para a dor do seu irmão, nossa, aquela minha irmã ali, ela tá com a dor no coração, deixa eu conversar com ela. E você vai de forma intencional. Isso. É uma coisa também que isso ficou muito claro para mim também no livro, né? Você vai, fala meia dúzia de palavras e tchau, e larga aquela irmã para lá. O aconselhamento ele tem muito a ver com você caminhar junto, sentindo aquela, conhecendo, se aprofundando em quem é aquela mulher ali que você está aconselhando e caminhar junto com ela durante esse processo, com essa luta aí que ela tenha enfrentado. Muito bom. Então, daí você vê, aí tem que ter uma disposição para se desgastar também pelo outro, né? Para cuidar do outro. Lembrando isso que o maior desgaste já foi feito por nós, né? Cristo se gastou e desgastou por nós. Então, nós podemos sim, nós temos condições de caminhar com outras pessoas e de auxiliar. Inclusive, tem um capítulo que me chamou a atenção, assim, todos são muito bons, né? Mas o capítulo 5, aconselhando-se uns aos outros, como ajudar
porque eu acho que isso, assim, as pessoas ficam, como que eu começo, né? Aí a gente quer uma receita de bolo, né? Ai, tá bom, pega lá 3 ovos e não sei o quê, porque às vezes a gente precisa disso. Você tem boas intenções, mas você fala, como que eu chego lá? E aí ela dá a receita do bolo aqui. Como ajudar? Então ela traz alguns itens que ela vai descrevendo e eu achei isso muito legal. Até fiz aqui um pequeno resuminho, né? Ela fala assim, primeiro, amando, amar. Nós amamos a Deus, o nosso Senhor, e amamos ao próximo como nós nos amamos. E isso então tem que nos mover a cuidar de outros, porque nós amamos a Deus e amamos e devemos amar os outros, então nós precisamos cuidar de outras pessoas. Isso deve nos impulsionar a querer ajudar, né? Nos impulsionar a querer cuidar de outros. Esse é o nosso alicerce. A gente ama o Senhor, obedece a sua palavra, então a gente instrui e exorta e aconselha e cuida dos outros, né? A gente então ama a outra pessoa de quem a gente quer cuidar, de quem está perto da gente, porque ela é uma portadora da imagem de Deus. E isso é engraçado como a gente sabe disso, eu sei disso, mas nem sempre eu me lembro disso. De que as outras pessoas, né, de que eu sou uma portadora da imagem de Deus. Então eu cuido porque a imagem de Deus ali refletida na minha frente. Então eu cuido, eu amo, eu aconselho, eu instruo, né? E aí nós amamos as outras pessoas, então nós queremos também direcioná-la àquele que é todo amor, àquele a quem nós amamos, direcionar essa pessoa ao nosso Deus e mostrar para ela, falar para ela o que Cristo fez por ela, direcioná-la para a mensagem do Evangelho. Então, o primeiro ponto foi amar. O segundo ponto, ouvir. O que a gente faz no aconselhamento? A gente ouve muito. É claro que ele não é unilateral, não é só a pessoa ir lá e despejar tudo que ela quer falar em cima de você, não é isso, mas a gente precisa aprender a ouvir mais, né? Tiago fala que a gente tem que ser tardio para falar e não é à toa, porque a gente gosta de falar, a gente sempre tem uma resposta, né? Então, calma, escute, né? Olho no olho, atenção. Você não vai ficar falando com a pessoa, checando o seu celular e tal. Às vezes, assim, eu falo por mim, você também deve viver isso. Às vezes a gente faz aconselhamento em meio a crianças, porque é o que dá para fazer. E aí você tem aquela distração ali e tal, né? Mas se você que você pudesse livrar de distrações, melhor. Se você está só com a pessoa, olho no olho, ouvido atento, preste atenção, né? A gente precisa mostrar que a gente está se interessando pela pessoa, pelo que está acontecendo na vida dela. Então, amar, ouvir, aprender. A gente precisa aprender sobre outra pessoa, se interessar. O que está acontecendo na sua vida? Como que você chegou até aqui? Quais são os dilemas pelos quais ela está passando, né? Fazer pergunta, observar. Ela fala assim, observar a linguagem corporal. Ela tá falando, ela tá toda tensa, ela tá relaxada, ela tá chorando. Então, observar esse tipo de coisa para você também, então, dar a atenção necessária de acordo com o que você está vendo ali, com o que você está aprendendo daquela pessoa, né? E assim, não é um interrogatório, você não vai chegar lá com uma lista e ficar fazendo um monte de pergunta pesada, você, né, igual uma salinha de interrogatório de polícia, assim, não é isso. Mas é realmente você se importar por ela. Por que você está se sentindo assim? O que está acontecendo? Me conta, né? Fazer perguntas intencionais. Então, a intencionalidade, como você falou, é assim algo que permeia o livro inteiro, né? Não fazer perguntas para que a pessoa se sinta oprimida, sabe? Porque às vezes a gente quer ajudar, você começa a cutucar e você percebe que ela não vai mais, ela está querendo fugir de você, né? Assim, então tentar levar com uma conversa de amiga. Você está querendo ganhar a pessoa. Você não está querendo amassá-la mais. Porque talvez as pessoas chegam pra gente, chegam pra você, ou você percebe que ela já tá tão moída, Uhum. e aí a gente vai tentar ajudar e acaba amassando mais a pessoa, né? Assim. Então, aprender sobre ela. Outra coisa, trabalhar lado a lado, é outro ponto que ela coloca. Ter empatia, compreender o que está acontecendo ali, compartilhar dos sentimentos. Isso não significa que você vai passar a mão na cabeça dela se ela estiver pecando. Não é isso. Mas é de fato querer entender, ouvir,
Gálatas fala, né, de levar as cargas uns dos outros, Gálatas 6:2. Em Romanos 12:15 fala de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, ter essa empatia, esse envolvimento aí nesse aconselhamento. E perseverança, paciência, porque às vezes as conversas não fluem como a gente gostaria e a gente não pode simplesmente abandonar a pessoa. A gente precisa ter perseverança para continuar cuidando dela, né? E lembrar que assim, ninguém chega num aconselhamento porque tá tudo bem. As pessoas chegam porque elas estão enfadadas, elas estão carregadas, elas estão passando por dificuldades. Então, entender que ela não vai chegar lá sempre sorrindo, ela vai chegar muitas vezes chorando. Vai chegar com fardos e fardos nas suas costas, né? E lembrar que se ela é cristã, o Espírito Santo trabalha nela também. Então a gente roga ao Senhor para que Ele cuide daquele coração, né? E tem uma coisa interessante aqui que é o de levar carga uns dos outros, é de dividir. Ela até menciona esse exemplo, como se ela estivesse chegando para o aconselhamento carregando um saco muito pesado. E aí você fica do lado dela e fala, vamos lá, eu vou carregar com você. E aí você divide a carga, né? Então isso é o trabalhar lado a lado da pessoa. E um dos últimos pontos aqui é liderar. Ela precisa ser liderada ao Senhor. Como eu mencionei antes, a gente não aconselha passando a mão na cabeça da pessoa, falando que tudo bem ela continuar pecando. Não, ela precisa se arrepender, ela precisa se voltar ao Senhor. Ou ela precisa buscar auxílio, paciência, perseverança no Senhor, né? Sempre conduzir a pessoa a Deus. Lembrar que não é a gente que tem a resposta. Porque ai, Vitória, como a gente cai nesse erro, né? De achar que a gente vai ter a resposta e tal. E não, é o Senhor que nos ilumina para que alguma coisa chegue ao ponto final, alguma conclusão ali quando chega, né? E mostrar para essa pessoa que ela pode se chegar ao Senhor, que ela pode buscar ao nosso maravilhoso conselheiro todos os dias na vida dela, né? E o último ponto é recorrer à igreja local. Sempre direcionar a pessoa à igreja. E isso é uma coisa muito importante na nossa vida, como, né, nós mencionamos aqui, disso de estarmos juntos, de estarmos unidos, de sermos corpo. Indicar a pessoa para a igreja, porque às vezes as pessoas passam por dificuldades e saem da igreja. Volta para a igreja. Procure seu pastor. Ah, meu pastor não me atende como você, não sei o quê. Ok, volte para a igreja. Volte a participar da escola dominical. Volte a participar do culto. Nós precisamos ser cuidadas. Ninguém vive sozinho. O crente não pode brincar de ilha. Uhum. Não dá. Nós precisamos estar inseridos num corpo, num grupo, para sermos cuidados e para cuidarmos de outras pessoas. Então, sempre pessoalmente, não é online. Aí não. Estamos... Sempre incentivar a comunhão dos santos, como isso é precioso na nossa vida, né? Procurar ir aos cultos, à escola dominical, a encontros, porque isso pode auxiliar muito a pessoa a ser liberta do pecado que ela está vivendo, a encontrar uma solução para a dificuldade que ela está vivendo ali naquele momento, né? Então nós precisamos de outras pessoas. E isso é muito precioso. Então, assim, o aconselhamento ele é uma via de duas mãos, né? Muitas vezes a gente começa a conversa de aconselhamento achando que você está preparada, que você vai chegar lá e vai entregar isso e isso para a pessoa. E quem sai de lá mais assim edificada, arrependida, muitas vezes quem está aconselhando, né? Não é a aconselhada, é a conselheira. Né? Como Deus trabalha na nossa vida, é uma via de duas mãos assim maravilhosa. E eu acho que aconselhamento está muito ligado, tem tudo a ver também com discipulado, com fazermos discípulos, com ensinarmos outras pessoas os caminhos do Senhor, daquele a quem nós seguimos, de quem nós somos discípulas. Né? Então eu acho que um aconselhamento está muito ligado com o discipulado. Então, muitas vezes você vai aconselhar, e já aconteceu comigo, de eu pegar um livro para aconselhar, um livro da Bíblia, para aconselhar não, para estudar com uma moça, e surgiu tanto aconselhamento daquele livro que a gente pegou, assim, para estudar, sabe? E assim, e no final eu falei para ela como foi bom, coisas que eu não imaginava. E assim, às vezes a gente se encontrava semanalmente,
E ela vinha com um problema que tinha acontecido no emprego dela e tal. E naquela semana, o nosso trechinho lá ia falar sobre alguma coisa que tinha a ver com o que tinha acontecido na semana dela. Então, como a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz para nossa alma, ela é útil para o ensino, de fato, né? Toda ela. Então, se você não sabe, fala, Nathalie, eu não sei como eu vou começar um aconselhamento. Pega um livro da Bíblia, fala, irmã, vamos ler junto? Vamos ver o que a palavra do Senhor fala aqui no livro de Gálatas, né? Vamos ver? Vamos estudar? Na época eu lembro que eu estudei com essa jovem que foi assim tão marcante para mim, foi Filemon. Quantos capítulos tem Filemon, né? Uhum. E a gente conseguiu tirar tanta coisa de lá. É um livro tão curtinho, mas tão vivo, tão belo. Então, assim, estude um livro, né? Você vai levar aí, sei lá, 7, 8 semanas estudando alguma coisa. Mesmo Filemon, eu lembro que foram acho que 8 semanas de estudo, né, com essa pessoa, e foi muito bom. E então, assim, um capítulo que me chamou a atenção, dentre outros, foi esse 5, por ela dar esse passo a passo. Olha como é que você tem que fazer. Você faz assim, você faz assado, você se atenta a isso. E eu acho que isso nos ajuda, nos guia. Dá uma receita de bolo, mais ou menos assim, para como que a gente pode conduzir o nosso aconselhamento. E aí, as partes finais ali, que é a segunda parte do livro, né, que ela vai falar sobre aqueles temas difíceis, trauma, abuso, pornografia, depressão e tudo mais, são assim capítulos mais curtos, excelentes para a gente ter assim como um livro de referência. Sabe, Sim. já aconteceu comigo. Nós temos outros livros no Brasil já traduzidos que são que tem esses setores assim, né? Você quer falar sobre mulher que é mãe solteira, então tem um capítulo sobre isso e tal. E eu já recorri a esses livros, porque às vezes você não consegue lembrar, não consegue pensar em tudo. Então, como é bom. Eu, né? Exato. Como é bom ter gente preparada, que já estudou Uhum. mais sobre isso, que já viveu mais situações nesse sentido, que eu posso ir lá e ler e consultar essa irmã aqui, ó, que talvez eu nunca nem conheça pessoalmente, mas ir lá e falar, irmã, o que você tem para me dizer aí sobre trauma e abuso? E Problema, daí eu quero ajudar e não sei como, né? É, e aí tem aqui um capítulo que fala sobre isso e que fala muito bem. Ela não está falando coisas da cabeça dela, ela está falando de situações que ela estudou e extremamente bíblica na maneira como ela trata esses assuntos. Então, se você já é uma conselheira, se você já leu muito sobre aconselhamento, vai falar, então, essas coisas aí, Nathalie, que você acabou de falar, amar o próximo, ouvir, trabalhar lá. Eu já sei disso daí. Tudo bem. Pegue esse livro e aproveite ele por essa segunda parte aqui, que é maravilhosa. Sabe? Que eu acho que vai trazer, assim, muitas ferramentas para a igreja brasileira, para trabalhar em assuntos que precisam ser trabalhados e às vezes a gente não sabe como começar, né? Então, isso ajuda pastores, presbíteros, né? Homens e mulheres aí que trabalham na igreja como um todo. Perfeito. Os assuntos dessa segunda sessão que eu nunca vivi, eu li, foi bom que me fez pensar sobre os desafios, né, que aquela irmã possa estar vivenciando e me fizeram olhar com mais empatia, acho que é algo que ela faz muito também no livro, né, que, por exemplo, alguns dilemas como mulher que se interessa por pessoas do mesmo sexo. Às vezes a gente pode pensar assim, você falar para a pessoa que é pecado, pronto, acabou. E aí uma coisa que ela traz no livro, e ela faz isso em todos os dilemas, né, que é você pensar que esse desafio, que esse problema, que esse sentimento para aquela pessoa é um sentimento real. A atração que ela sente, uma mulher para outra mulher, é um sentimento real. Isso é uma dor para ela. E não é a gente falar assim, pronto, uma vez, ó, esse é pecado, pronto, acabou, que ela não vai mais vivenciar aquilo ali como problema. Então, que a gente precisa ter esse olhar de empatia, sofrer com o outro, né? De você estar lá e, olha, eu entendo a sua dor, eu entendo que é difícil. E caminhar junto nesse sentido. E os dilemas que eu já passei, como o luto, por exemplo, ela tem um capítulo inteiro sobre isso, e eu gostei bastante, porque antes de eu viver um luto profundo, eu não sabia como me portar. Eu tive uma amiga muito querida que passou um luto muito profundo pouco tempo antes de mim, e eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço? Eu vou na casa dela? Eu não vou? E eu não tinha algumas atitudes de cuidado, como a autora fala, de você lembrar a data da morte ou a data do nascimento daquela pessoa, que são dias dolorosos,
ou de como você agir, de você ouvir aquela pessoa e biblicamente mostrar para ela que aquele sentimento que ela está tendo, que aquilo ali não procede, que aquilo ali ela não, que ela tem que lutar contra aquele sentimento de culpa, por exemplo, seja lá o que for, né? Então, ela dá essas orientações bem práticas sobre esses assuntos mais diversos. Então, me fez, para aquilo que eu nunca vivi, ter esse olhar de caramba, essa pessoa tá, né? Essa dor para ela é real. Eu preciso ter esse sentimento de empatia, de carinho. Eu preciso sofrer essa dor com essa pessoa. E aqueles que eu já passei, a vontade era de falar, poxa, obrigada que você escreveu tudo isso e agora eu posso, né, distribuir para as pessoas. E tá tudo aqui categorizado, explicado, né? E muito útil, com certeza, né? Sem Dessa, dúvida, é. dessa segunda sessão, Nathalie, tem alguma parte que te chamou mais atenção? Algo que você queira comentar? Algum capítulo aí que você tenha um desses dilemas aí, dessas batalhas? É, e como você falou, tem alguns assim que eu acho que eu nunca estudei tão profundamente, até porque nunca tive a oportunidade de aconselhar ninguém com esse dilema, né? Ou porque nunca fez parte da minha vida. Então, realmente são coisas que eu aprendi e foram muito bons, e com certeza eu preciso reler e voltar, né, aqui para consultar, para ficar mais atenta, porque eu acho que às vezes a gente perde de auxiliar outras pessoas porque nós não estamos atentas ao nosso redor, à igreja, né? Onde a gente está inserido, para poder, então, chamar aquela pessoa e perceber e se importar de fato com ela. Eu acho que uma das coisas que você mencionou aí, que também fez parte da minha vida, foi o luto, né? De perder alguém, de perder filho, e assim, depois que a gente passa por isso, como a gente aprende? Então, acho que assim, aprender o que falar para a pessoa, né? Aprender o que, como você deve tratá-la depois disso. Eu acho que isso foi fantástico. Não levar isso como se fosse uma gripe, né? Ah, vai passar, né? Uhum. Eu lembro de ouvir isso assim quando eu tive um aborto espontâneo. Não vai passar, ah, isso é nova. E eu ficava pensando assim, gente, não vai passar. Não é uma gripe que daqui 3 dias eu levanto e tô bem e fico tomando chazinho, né? Então eu acho que algumas coisas a gente aprende por experiência mesmo e outras lendo aqui, mas mesmo pela experiência, às vezes a gente precisa ir um pouquinho mais fundo, né? Ler um pouquinho a mais sobre isso. Por exemplo, um capítulo difícil, né, sobre abuso e violência doméstica, que, graças a Deus, não faz parte da minha vida, e eu nunca aconselhei ninguém que estivesse passando por isso ainda, né? Ou ninguém que tivesse confessado que está vivendo isso daqui. Então, é um capítulo difícil, né? É pesado, é moído, você vai lendo e você vai pensando no que aconteceu naquele caso da pessoa. Então, assim, a gente vive um misto de raiva, de ira, e de dó, mas como cristão, se a outra pessoa se arrepende, então você também tem que perdoar. Então, liderar isso, tratar isso com uma aconselhada, não é fácil. Então, acho que nesse sentido, ela traz dicas. E claro, gente, ela não vai conseguir cobrir tudo o que a gente vai ver, né? Cada caso realmente é um caso, a gente precisa olhar. E às vezes a gente precisa de ajuda, a gente precisa recorrer a outras pessoas, né, para ajuda. Não e contar para outras pessoas o que está acontecendo, não é bem isso, né? Mas talvez procurar um pastor, falar, pastor, eu estou aconselhando uma pessoa que está passando por esse dilema e eu não sei mais agora como que eu vou agir, o que, que eu vou fazer. O senhor pode me ajudar? De repente ele tem uma outra literatura para te indicar, ele pode também auxiliar com isso, né? Então é muito importante também você, se você chegar numa fase que você ficou ali enterrada, você não sabe mais para onde ir com a pessoa no aconselhamento, perguntar, será que eu posso chamar uma outra pessoa para ajudar também? Uma outra pessoa capaz, de repente introduzir, né? Sei lá, você tem um marido que também pode te ajudar, será que eu posso trazer meu marido e a gente conversar junto com você? Então, ser humilde o suficiente para saber que você não sabe de todas as coisas. Então, mesmo lendo, estudando Não. e vendo casos que a gente nunca viu na vida e talvez estudando sobre eles, pode ser que uma hora você chegue num momento e fale, olha, eu não sei o que te responder. Uhum. Eu vou precisar estudar, eu vou precisar perguntar. Então, ter essa humildade, né? E
e recorrer ao Senhor pedindo auxílio, pedindo iluminação do Santo Espírito. Você ia falar alguma coisa? É falar que a gente não precisa, como você disse, né? A gente não precisa ter vivido uma situação para estar apto a aconselhar, né? A gente pode buscar a sabedoria na palavra do Senhor, ajuda uns dos outros e caminhando juntos e crescendo juntos, e aprendendo juntos, e o Senhor vai dando graça e vai abençoando aí esses momentos de aconselhamento e nós vamos ganhando enquanto corpo, né? Que É cresce verdade. juntos. Acho que isso a gente não pode passar de 1 hora de live, estou aqui atenta. 45 minutos. E ainda tem uma surpresa aqui para um presente aqui da Pronovos para a galera. Você quer fazer mais algum comentário, Nathalie, sobre o livro? Então, veio aquela pergunta, Ah, né, que o pastor lá jogou pra gente. Como como aconselhar uma irmã mais velha se ela se apresenta resistente? Então, Paulo fala assim para Timóteo, lá em 1 Timóteo 5, ele fala assim: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. E eu já recebi essa recomendação do meu marido, falando assim: Nathalie, cuidado. Fale como se ela fosse a sua mãe. Porque eu não lembro qual foi a situação, mas eu lembro que eu tava assim, com sangue nos olhos, né? A gente fala. E aí ele falou: olha, calma aí. Vá falar com ela é mais velha, mas fale como se ela fosse a sua mãe. E eu lembro que isso me colocou no meu lugar, sabe? E eu acho que a gente precisa lembrar, então, dessa exortação aqui de Paulo, né? E ele continua: exorte os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda pureza. Então, quando a gente vai falar com uma pessoa mais velha, a gente tem que ir com o pé no freio. Tem que ir não cheia da verdade, como muitas vezes os jovens se apresentam pra gente, né? Eles sabem tudo, eles e tal, e às vezes a gente critica isso neles, mas nós que não somos tão jovens mais assim, às vezes a gente age assim também, né? Então, se a pessoa está apresentando alguma resistência, vá conversar com ela em amor, falar: senhora, eu tenho visto que tem acontecido isso na sua vida, a senhora gostaria de conversar sobre isso? Se ela não quiser conversar, não dá para você forçar, enfiar a goela abaixo da pessoa, um aconselhamento, uma instrução. Não dá, não dá. Se ela não quer, não tem o que você fazer, assim, né? Claro que se é um pecado público, então aí talvez tenha que ser lidado com, realmente, com o pastor, com a liderança da igreja, né? No maior sigilo possível, mesmo sendo público, nem todo mundo está sabendo, então você não precisa sair botando a boca no trombone, contando aí o que está acontecendo na vida da irmã, do irmão mais velho e tal, mas tendo essa humildade de lidar com isso como se ela fosse a sua mãe, né? Então, assim, eu não tenho mais mãe, minha mãe faleceu, eu era muito jovem, mas eu fico pensando assim, se eu fosse falar com minha mãe hoje alguma coisa errada que ela estivesse fazendo, eu não ia chegar falando com a voz alta e tal, né? Eu chegaria com cuidado. Aqui eu tenho 3 filhos, né? E às vezes um ou outro vem falando comigo como se estivesse falando com um coleguinha da escola. Eu falo: opa, 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 oi, com quem que você tá falando? Né? Aí muda, se ajeita e fala de novo, aí fala de novo de jeito certo, com respeito, né? Então, a gente treina isso nos nossos filhos e nós precisamos treinar o nosso coração também nisso, né? Quando a gente for orientar, repreender uma pessoa mais velha, com amor, com humildade, não com orgulho, porque a gente não chega para falar num patamar acima dela. Nós não somos melhores do que elas. Né? Então a gente chega com humildade, querendo ganhar a pessoa, não ganhar da pessoa. Isso é uma coisa que eu gosto de repetir. A gente trabalha com as pessoas, tentando exortá-las, instruí-las, isso em todo lugar, em casa, fora de casa, querendo ganhar a pessoa. Você não quer ganhar da pessoa, não é uma competição que você tem a última palavra e que você fala mais e que você tem a melhor resposta. Não, a melhor resposta, a última palavra é sempre do Senhor. A gente quer ganhar o coração da pessoa apontando para Deus, né? Então, trabalhar com pessoas que são resistentes é assim, e orar, pedir: Senhor, mostre para ela o erro, de Deus, me ajude a lidar com isso, né? gente, que é o Senhor que vai mudar aquele coração, né? Não é a gente que vai na força da nossa bronca ali fazer aquela pessoa se arrepender daquele mau caminho ali onde ela tá seguindo, né? É, Então, oração é o nosso último recurso, o nosso melhor recurso, e a gente tem que realmente inserir isso em toda situação de
buscando aí ajudar algum irmão. Muito bom. Obrigada, querida, pela sua... dividir toda a sua sabedoria aqui, por se dispor. Ah, Eu imagina, amo o imagina. trabalho maravilhoso que você tem feito aí na igreja local, quanto nas igrejas aí pelo Brasil e aqui no Instagram também, é por onde eu consigo aqui acompanhar e ser muito edificada. E Obrigada. um presente pra galera, nós, editora Pronobis, né? Que eu tô hoje aqui representando a mulherada, mas a editora Pronobis me pediu para deixar um presente aqui no final dessa live. Gente, quem quer esse livro hoje, só hoje, tá? Com 50% de desconto com o cupom PRONOB50. Então, quem quiser comprar esse livro hoje com 50% de desconto, comenta cupom aqui, tá? Na nossa... Tem que comentar a palavrinha cupom, Regiane. Se vocês comentarem cupom, vocês vão receber o link direto aí no chat de vocês para comprar o livro já com esse descontinho, tá? Que é válido somente até hoje. Então, vou escrever aqui o nome do cupom. É PRONOB50. Mas se vocês escreverem a palavra cupom agora aqui no nosso chat, ó, botei aqui PRONOB50, é o nome do cupom. Gente, não tem jeito, eu ainda estou aprendendo a fazer live, não sei botar a palavrinha aqui em destaque, mas escrevam aí cupom, o PRONOB50. Escreve cupom que vocês vão receber no chat de vocês aí da própria editora o link para vocês comprarem o livro. Tá? Ai, a Nathalie saiu! Nathalie, querida, você saiu quando estávamos aqui nos despedindo. Deixa eu ver se ela consegue voltar aqui pra gente dar um tchauzinho pra você. Ah, voltou! Galera, então é isso. Muito obrigada por vocês terem participado aqui com a gente do lançamento desse livro aqui maravilhoso. Espero que... Isso, vamos fazer assim, ó. Aí alguém tira, mostra aí, alguém tira um print Por aí e manda. favor, gente, me manda. Foi. Alguém tirou. Aê, joia. Obrigada, querida. Que Deus abençoe a sua família. Obrigada, editora, Amém. pelo convite. Foi E muito bom e realmente, olha, é uma preciosidade, assim como os outros livros também, as outras publicações da editora Pronobis, né? Que tem sido uma bênção aí na igreja brasileira. Então, minha gratidão à editora parabéns também, né? Porque eles têm sido zelosos e têm publicado, têm traduzido bons autores, boa literatura para enriquecer a as nossas bibliotecas aqui no Brasil, né? então é isso. Muito obrigada, querida. Galera, boa noite. Feliz Dia das Mulheres aí pra mulherada. Prazer falar com vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau.